Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 26, exercício 2 da equação da quantidade de movimento para regime permanente. Bom, então vamos à aula, né? Aqui a gente vai estar discutindo o exercício da equação de quantidade de movimento para regime permanente aplicada ao foguete, né? Então, ao final, a gente vai chegar qual é a fórmula que a gente precisa para calcular qual é a força necessária para um foguete ir para cima, digamos assim, né? Que é o objetivo de todo foguete, avançar. Então, essa é a discussão desta aula. Bom, o que a gente já viu, né? A gente já viu, né, uma pequena revisão aí, as fórmulas, né? Então, tem velocidade absoluta é igual a velocidade relativa mais a velocidade da superfície. A gente viu que a vazão é ρAV, quer dizer, a massa específica vezes a área vezes a velocidade. Lembrando que a velocidade que a gente fala que é a velocidade média, né? Porque a velocidade não é constante, de modo geral, na seção, que é uma das hipóteses. E eu coloquei aqui nesse exercício a fórmula geral que eu achei que é mais pertinente. Então, a força na superfície ela é igual a menos, abre o colchete aí, que é todos esses membros aí, é a pressão 1, área 1, e o vetor 1 mostrando a aplicação da força, mais a pressão na seção 2, que é P2 área 2, e aí o N2 é o vetor, mas aí vem a parte de escoamento propriamente dito, né, que é a vazão em massa, Qm, vezes a diferença das velocidades vetorialmente, né, da V2 menos V1. Tudo isso mais a força-peso, né, então tá a força-peso com a setinha em cima, porque também ela é vetorial. Então tá aí o exercício. Determinar a força de propulsão de um foguete, supondo a pressão de saída dos gases igual à do ambiente. No caso aqui isso não precisava nem ser suposto, né? Porque todo jato livre ele vai ter a sua pressão igual a zero do ponto de vista efetivo ou relativo. A gente discutiu isso lá em estática. Se você tem alguma dúvida, você dá uma procurada aí na playlist e você vai achar as aulas de estática que a gente fala disso. Bom, antes de começar eu sempre falo dessa metodologia, aí você tem que ver o que é mais adequado para você, né? É uma maneira que eu gosto de trabalhar. Eu até costumo falar que se você faz uma determinada metodologia ou adapta ela para aquilo que você mais gosta de fazer, você deixa de se preocupar com outras coisas, né? Você passa a preocupar com aquilo que interessa, que no caso é a resolução aqui do exercício. E no caso prático da vida que você pode ter de repente como engenheiro, facilita a resolução dos problemas que você de repente tem que projetar alguma coisa ou calcular alguma coisa. Bom, então listar o tipo de problema com o assunto, listar todas as variáveis cujos valores são dados e checar se as unidades são coerentes ou estão coerentes, né, entre si, listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema, listar as hipóteses, listar as formas que envolvem o problema, e aí sim iniciar os cálculos propriamente dito, né? Com isso você já vai eliminar uma série de coisas que muitas vezes a gente como aluno sai calculando um monte de coisa e tal, e chega na resposta, dá a resposta com a caneta, marca, circula, e aí quando você vai ver não é aquela resposta que foi perguntada no problema, né? Então, colocando dessa forma você consegue checar ao final de um monte de cálculos se aquilo que você chegou é realmente aquilo que está pedindo, né? Bom, então no caso desse problema tem aí, a gente está falando de mecânica dos fluidos, ele falou de força, então força é a equação da quantidade de movimento, e nesse problema aqui seria só o que a gente tem, né? Poderia até acrescentar aqui também a equação da conservação da massa ou a equação da continuidade, né? Que a gente está falando dela toda hora, mas não está dando nome, que é a forma da vazão lá, né? Que a vazão em massa é ρVA, né? A vazão, massa específica vezes a velocidade vezes a área. Bom, listando, no caso desse exercício, todas as variáveis são literais, não foram dados números, né? Não foram dados nada. Listar o que se pede, então nesse caso ele está pedindo a força que é aplicada no foguete, né? A força que o fluido aplica no foguete, o fluido, né? Ele faz força para baixo, mas por reação ele faz força no foguete para cima, né? O diagrama, então tá aí o esqueminha, eu marquei aqui a força-peso,
No caso da resolução do exercício, né, o autor aí, o Franco Brunetti, ele tirou, né, o peso, desconsiderou. Eu particularmente acho que nesse tipo de exercício não seria muito adequado, então eu considerei, né. Tá certo que às vezes é didático, então, enfim, mas eu acho que é mais pertinente a gente considerar o peso aí nesse exercício, né. Bom, então as hipóteses. Escoamento em regime permanente, esse aqui é padrão, vai vir quase em todos os exercícios que a gente for resolver. Escoamento incompressível, na verdade a gente não tem parâmetro para dizer se o escoamento é ou não é incompressível, né? Se é ou não compressível. Mas, como eu não tenho parâmetros, eu vou considerar como incompressível. Propriedades uniformes na seção. Quando a gente fala propriedades uniformes na seção, a gente está pensando principalmente na velocidade, né, que a gente sabe que ela não é constante, né, ao longo da seção, pelo princípio da aderência, que a gente já falou várias vezes aqui, mas a gente considera como se fosse a velocidade média. Né? Então, toda vez que a gente fala lá que a vazão é a massa vezes massa específica vezes a área vezes a velocidade, a gente está pensando na velocidade média e não na velocidade máxima ou velocidade mínima. Quer dizer, a gente está pensando numa velocidade que vai dar aquela vazão. Listar as formas que envolvem o problema. Então, eu tenho aqui as formas da velocidade, eu tenho a equação, essa a famosa equação da continuidade, Qm é igual a ρ a v, que é ou Qm ou m ponto, né? Em alguns livros vem com essa nomenclatura. Lá em termodinâmica, lá no livro, ele já é um livro que utiliza essa terminologia do m ponto, né? Ou, que é justamente a variação no tempo, ou que é o caso aqui, né? Vazão quilos por segundo, vazão em massa. Mas o livro Franco Brunetti usa essa nomenclatura. É só a gente conhecer todas elas e se adaptar e saber quando um autor está usando de um jeito ou quando o autor está usando de outro. E a equação no caso da força, que foi desenvolvida em aulas passadas, é menos o P1 área 1 vezes o vetor na direção, que é sempre para fora da superfície, mais P2 área 2 N2, também para fora, o N2 é para fora da superfície, mais a vazão em massa vezes a diferença de velocidades, V2 menos V1, só que isso aqui é a diferença vetorial, que a gente tem que estar em mente, né? Tudo isso negativo, mais a força-peso. Veja que está tudo vetorial por enquanto, né? Agora sim, eu vou começar o meu cálculo, né? Então, no caso em questão, a gente não tem entrada. Aí vem a questão, você fala, putz, como assim, né? Não tenho entrada? Essa é aí serve até para a gente fazer um parênteses aqui, né? Qual a diferença, qual a característica principal do foguete? Quando comparado com um avião que tem uma turbina a gás, por exemplo. No caso do foguete, ele não carrega somente o combustível junto com ele, ele carrega o combustível mais o oxigênio necessário para a queima. Já no caso dos aviões aí da turbina a gás, ele carrega só o combustível. E o ar ele é succionado, né? No caso da turbina, ele tem um compressor, ele comprime esse ar, compressor axial, e depois aí a queima e por fim a expansão, né? A turbina propriamente dito, que é a que gera toda a potência aí pro avião voar, né? E no caso do foguete, não. Do foguete ele tem que carregar tanto o oxigênio quanto o combustível. Então essa é a característica. E no caso de lançamento, sempre quando tem alguma coisa nos Estados Unidos, ou alguma coisa aqui até no Brasil ou na China, que é mais recentemente, você tem partes, né, cilíndricas que se descolam, né, da máquina propriamente dita, do foguete ou da nave espacial, justamente porque depois que ele acabou, né, o combustível acabou, o oxigênio, ele passa a ser um peso morto, então ele descarta aquilo. Por isso que os lançamentos de foguetes são feitos em áreas desabitadas, porque aquilo lá vai cair em algum lugar e se fosse habitado, né, poderia machucar alguém aí, alguma coisa nesse sentido. Bom, voltando aqui ao exercício, então temos na saída, então velocidade na entrada, ou V1 igual a zero. Temos apenas saída, então no caso velocidade 2 vai ser o meu VS, que é a velocidade do jato ali que sai pelo foguete. Para jato livre, a pressão é nula. Não que a pressão seja nula, né? A pressão é a pressão atmosférica. E para efeitos efetivos, o que é a pressão efetiva? É a pressão qual é a pressão comparado com a pressão atmosférica? Se eu estou no meu referencial, pressão atmosférica
é a minha pressão que eu tenho atuante, é a pressão atmosférica, então essa pressão aqui é a que vai atuar de fato, né? Continuando, né? E eu tenho o seguinte, né? Tem a fórmula, estou repetindo a fórmula da força aqui. O que eu vou ter, né? Fazendo essas considerações mais as hipóteses que eu tenho anteriormente, o que vai ficar? A parte que tem pressão vai sumir, porque eu não tenho entrada, então some. Na saída eu não tenho pressão, porque já é o jato livre, né? Eu estou considerando depois da saída do equipamento ali. Então só sobra a parte do escoamento. Então vai ficar menos, por causa do menos do colchete lá de fora, QM vezes. Aí o que acontece? Eu tenho aí V2 menos V1. Eu não tenho V1 é entrada, então não tenho, então fica só V2. Por isso fica lá o menos, coloquei na frente aqui do QM. Então fica menos QM, que é vazão em massa, vezes a velocidade da saída do jato, então a velocidade do jato, mais a força-peso, que continua aqui, que eu, no meu ponto de vista não é desprezível. Projetando tudo isso na direção Z para cima, então quando eu vou fazer a projeção, eu tenho que ter em mente que quem está no mesmo sentido do meu eixo é positivo, quem está no sentido oposto é negativo. Então como que vai ficar? A força da superfície na direção Z, lembrando que a superfície é o próprio foguete, né, vai ser menos, por que menos? Que é o que eu já tinha da fórmula. A vazão em massa, que é a equação da continuidade aí, é ρ, massa específica, vezes a velocidade na saída, ou velocidade do jato, vezes a área do jato, vezes menos Vs. Por que menos Vs? Porque o Vs, veja que vetorialmente ele está para baixo, só que o meu eixo é para cima. Então ele entra como menos porque ele está no sentido oposto do meu eixo positivo, só por causa disso. Então isso aqui é a questão vetorial, decomposição de vetores. Se tiver dúvidas, tem que fazer uma revisão nessa área aqui de vetores. Mas a mesma coisa acontece com G. O meu eixo é para cima, o meu peso está apontando para baixo, contrário, então ele é menos o valor G. Então o menos aqui, quando eu faço a decomposição do vetor, só me indica que a minha força é contrária ao que eu disse que é referencial. Com isso eu consigo tirar essa forma, aí vira tudo conta escalar, digamos assim, e eu consigo tirar as nomenclaturas aqui de vetores, né? E o objetivo é facilitar o cálculo ao máximo. Então, fazendo as contas, então como a velocidade é a velocidade do jato, eu tenho duas vezes, fica então massa específica vezes velocidade do jato ao quadrado vezes a área do jato. Veja que menos que eu tenho aqui dentro do parênteses, menos o outro menos lá do começo, ele fica positivo, menos o peso, lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade G, né, que normalmente a gente utiliza 9,8 para fazer os cálculos. Então, o que a gente tem como resultado? Que a força na direção Z, que atua no foguete, que faz ele subir, vai ser a massa específica do gás vezes a velocidade que eu tenho do jato ao quadrado vezes a área do jato menos o peso. Então, se eu quisesse saber qual é a força mínima necessária a partir da qual o foguete começa a subir, eu teria que a somatória de forças igual a zero. Então, nesse caso, ficaria o peso de um lado igual a ρv ao quadrado vezes área. Então essas propriedades aqui que vão me mostrar qual é os parâmetros que eu tenho que ter para que na iminência do foguete começar a subir. Se você já viu algum filme, né, na TV de lançamento de foguete, você vê que o foguete starta, né, os gases começam a fluir depois de um certo determinado período de tempo que eu tenho uma queima, que eu começo a ter de fato a elevação do foguete. Por que isso acontece? Porque enquanto a velocidade, essa conta aí, velocidade ao quadrado do jato vezes a área vezes a massa específica do gás, não ultrapassa a força-peso, ele fica parado, a resultante continua para baixo.
A partir do momento que eu atinjo a velocidade e a área fixa, né? Eu atinjo a velocidade adequada do jato, ele começa a querer, tá na iminência de ir aumentando ainda essa velocidade aí que ele começa a subir. Então do ponto de vista prático, eu tenho duas variáveis aqui que eu posso controlar. Uma delas é a massa específica do gás. Por que eu não estou considerando? Porque dificilmente você vai conseguir alterar muito significativamente nesse escoamento de forma a multiplicar fortemente aí o resultado. Estou pensando já no foguete de verdade mesmo, né? Não nessas brincadeiras que o pessoal faz com garrafa PET. Enfim, a velocidade, eu tenho então, basicamente, que eu posso atuar, é a velocidade do jato e a área do jato para atuar. A área do jato é uma coisa fixa, então a partir do momento que eu como chama? A partir do momento que eu especifiquei qual é a área do jato, através do diâmetro, normalmente é circular, né? Através do diâmetro, o outro parâmetro que eu posso atuar é o parâmetro velocidade. É claro que se eu altero a velocidade, a área para mais, eu posso alterar a velocidade para menos. Mas pela fórmula, se você for observar aqui, a velocidade é ao quadrado. Então qualquer variaçãozinha de velocidade eu consigo um resultado maior em termos de força. E da onde, aí vem a questão, da onde que vem, né, toda essa velocidade do jato? Vai ser justamente em função das velocidades de reação do gás, né, da combustão do oxigênio com combustível. Então no caso do foguete, eu tenho que acelerar essa combustão para que ele tenha essa velocidade o maior possível, né? Então isso em termos bem genéricos mesmo, porque é claro que não é só isso que a gente precisa levar em consideração, mas em termos de força esse é o beabá, né? Então para fazer esses, eu já vi por exemplo no Discovery Channel competição de foguete, então o pessoal faz esses foguetes, não sei se eles entram no método do cálculo, né? Mas seriam bota lá uma quantidade de pólvora, de coisa e tal, e aí faz o foguete, e aí quem atinge o mais alto possível ganha a competição, é uma coisa assim que eu vi. Então não sei se eles entram no mérito da conta, né? Mas seria esse aqui o caminho. Bom pessoal, a gente chegou ao final então, a gente quis trazer essa discussão aí com relação ao foguete. Espero que vocês tenham gostado. A gente utilizou o livro do Franco Brunetti para a discussão. Se você gostou, você pode compartilhar aí para ajudar a gente, você pode dar um joinha e deixar sugestões aí, né, comentários, gostei, não gostei, para poder a gente facilitar aí o que a gente vai fazer aí mais para frente. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.